Olá pessoal, bom dia. Deus abençoe vocês aí nessa manhã bonita aqui no Brasil. Hoje mais uma live aí que nós temos a oportunidade de começar. Há uma expectativa aí grande no meu coração para a live de hoje. Hoje eu vou conversar um pouquinho com o pastor Diogo Ferraz. O pastor Diogo Ferraz está ali na França, pastoreando uma igreja linda na França, uma igreja muito abençoada, uma igreja muito relevante ali na França. E hoje a gente vai poder conversar aí um pouquinho, saber como é que estão as coisas na França, como é que está caminhando essa questão lá do coronavírus, como a igreja da França está lidando com essa situação, como que esse amado pastor, como que ele está lidando com esse momento, como que ele está pastoreando ali o rebanho dele. E eu tenho certeza que, mais uma vez, mais uma manhã, nós vamos ouvir aí, daqui a pouquinho, mais uma palavra relevante também ao nosso coração, uma palavra de esperança aí com o pastor Diogo, esse homem abençoado por Deus, uma família linda. E eu quero pedir a você aí para compartilhar, chamar as pessoas, manda mensagem para alguém aí, para correr para a nossa live aqui, correr para o Instagram, porque eu tenho certeza que vai ser muito relevante essa manhã, como tem sido, né? Todas as manhãs a gente está tendo a oportunidade de conversar aí cada dia com um país, com um pastor de um país diferente. E eu estou muito feliz com tudo isso, porque eu acho que está acrescentando muito para todos nós, agregando muito nesse tempo aí que nós estamos vivendo, esse tempo novo, né? Esse tempo de desafio. E poder saber um pouquinho como é que estão as coisas lá fora, como é que as igrejas estão lidando, como os pastores estão lidando com essa questão, como empresários estão lidando com essa questão. Acho que realmente vale muito a pena estarmos juntos aqui nessa live. Então, o pastor Diogo, ele já está conectado conosco, né? Já mandou aí o convite, e é o nosso convidado de hoje. Mais para frente vocês podem também mandar aí uma pergunta, desde que seja uma pergunta aí bem relevante para trocarmos ideia aí com o nosso querido e amado pastor Diogo Ferraz. Então eu vou convidar ele aqui, vou receber, e eu tenho certeza aí que vai ser uma manhã de extrema relevância aí, olha, para todos nós, tá? Então, pastor Diogo, e eu tenho certeza que será aí uma alegria muito grande para todos nós. Você pode mandar uma pergunta aí bem legal para eu fazer para o pastor Diogo, lá da França. Isso, estou aguardando, já vai conectar. Está chegando aí o pastor da França, o pastor Diogo Ferraz, da Igreja Batista Nova Jerusalém. É um ministério muito bonito, irmãos, ministério lindo. Tá aí, chegou, Fala. pastor Diogo. Fala, meu pastor, graça e paz. Graça e paz, querido. Que legal, hein? Que honra poder falar contigo. Para nós aqui, meio da manhã, 10 horas da manhã. Como é que tá as horas aí, pastor? Quantas horas? A gente está aqui no meio da tarde, né? Aqui são 3 horas da tarde. 3 da tarde. Isso. O dia está meio nublado e o frio já está indo embora. O frio já está indo embora. Que legal. Nós já estamos na primavera. Uhum. E está um tempo muito gostoso. Está um tempo gostoso. Que legal, pastor. Uma honra para mim, tá? Poder falar contigo. Quero desde já te agradecer aí por atender o nosso convite. A honra é nossa, a honra é nossa. Muita expectativa para falar aí com você hoje, conhecer um pouquinho aí da realidade da França. Eu já tive alguns países da Europa, mas eu não tive a honra de poder estar aí na França. Mas tem muita gente boa aí que a gente conhece, e você faz parte aí dessa turma abençoada que está aí na França. Pastor, se apresenta aí um pouquinho para a gente, conta um pouquinho sobre você, o pessoal aí te conhecer. Amém, ó. Eu me chamo Diogo, né? Eu pastoreio na França já tenho 11 anos, eu sou pastor aqui há 11 anos. Cheguei aqui na França para conhecer turista, minha mãe já morava aqui, e quando eu chego aqui eu me apaixono por esse lugar. Legal. E eu me apaixonando por esse lugar, eu resolvo ficar. A minha mãe, ela fica um pouco assim chateada, porque a ideia da minha mãe era de me trazer, conhecer e voltar para o Brasil, porque ela já tinha comprado a casa dela, tinha feito já a vida dela. Só que quando eu cheguei aqui, eu gostei daqui. Eu não vim aqui para ganhar dinheiro, para fazer a vida, não. Eu cheguei aqui
um menino ainda, né, um garoto ainda, que veio rever a mãe, só que quando chegou aqui gostou. Eu resolvi ficar. Foi E amor à nessa primeira brincadeira. vista? Quase isso aí. E aí eu fico, a minha irmã retorna para o Brasil, né? E eu permaneço na França. E minha mãe, no final, ela não retorna para o Brasil, ela permanece aqui também. E hoje minha mãe consegue entender, porque nunca voltou, nunca tinha conseguido voltar para o Brasil, porque a minha mãe, ela nem comprava roupa. Minha mãe comprava 3 pares de sapato e 3 mudas de roupa por ano. Minha mãe, assim, minha mãe não queria fazer mala, acumular coisa. Porque minha mãe pensava assim, que todo final de ano ela voltaria para o Brasil, que ela iria retornar para o Brasil. E ela percebeu que todo final de ano ela não voltava, até eu chegar, ficar, e ela fica comigo, né? Então, hoje ela consegue entender, né, que tinha um propósito, né? A igreja, ela consegue ver a igreja. Sim. Na verdade, minha mãe é a culpada disso tudo, né? Hoje a minha irmã mora aqui, a minha irmã, em 2016, minha irmã, e juntamente com meu cunhado, né, que a minha sobrinha hoje mora aqui, então praticamente minha mãe tem os 2 filhos aqui na França, né, tem a família, a boa parte da família. Legal. E hoje a mãe consegue entender os planos de Deus, né? Hoje a mãe vê a igreja, vê o trabalho de relevância que a gente faz aqui. Ou seja, ela consegue entender o porquê ela nunca conseguiu ter ido embora. Né? E hoje já fazem 13 anos que eu estou aqui. 13? Casei aqui, 13. Eu casei aqui, meus filhos nasceram aqui. Né? Eu tenho muito que agradecer à França. A França é a terra que o Senhor escolheu para me abençoar. É a terra onde eu sou muito abençoado. Que legal, pastor. Entendeu? Que legal, que experiência interessante, né? Como que Deus foi conduzindo, né, a sua vida para poder chegar a esse propósito tão legal e ter uma igreja tão bonita, tão relevante aí na França. Sim. Que legal. Como Deus vai traçando, né, o nosso destino de uma forma muito interessante, né? É isso aí. A princípio a gente não entende ali na hora, mas depois a gente consegue olhar para trás e ver que em todos os passos Deus estava presente, era Deus que estava conduzindo até a gente chegar até aqui, né? Tudo estava no plano de Deus, tudo. Amém, glória a Deus. Pastor, me conta pra gente aí, como é viver na Espanha, na França, um brasileiro? Como é a vida na França aí para um brasileiro? Eu tenho aí, por exemplo, um membro uma ovelha que participava conosco, mudou para a França, já tem um ano e pouquinho, está com você aí, né? O Claudinei. Tá sendo muito bem cuidado, ele te ama, ele só fala bem de você, parabéns, obrigado por estar cuidando dele. Amém. Eu gosto muito dele. Sim. Ele é uma bênção, uma família muito abençoada. Inclusive, o irmão dele está na Polônia, foi uma das pessoas que eu fiz live essa semana passada, Renner. Deixa até um abraço para ele também, foi um tempo muito legal. Mas, pastor, conta para nós aqui como é a vida de um brasileiro na França. Eu acho que hoje aqui tem muita coisa mudou, sabe? Muita coisa está mudada. No tempo que minha mãe chegou aqui, minha mãe não conhecia muito brasileiros, minha mãe não tinha muito, né, esse acesso, muito conhecimento. Por exemplo, a minha mãe veio trabalhar com diplomata para cá. E minha mãe, quando chega aqui, o diplomata não cumpre com aquilo que tinha prometido para ela. E minha mãe, com 3 meses de França, não sabendo a língua, não conhecendo nada, minha mãe foge, minha mãe sai, né, desse diplomata. E o detalhe que eu quero dizer é que quando minha mãe sai da casa dele, minha mãe não tem para onde ir. Minha mãe não tinha um suporte, minha mãe não tinha nenhuma estrutura, não havia uma comunidade brasileira forte. Hoje, depois de coloca aí 13 anos que eu estou aqui, a realidade é outra. Querendo ou não, a igreja nos fez uma comunidade muito forte. Hoje, no meio da igreja, no seio da igreja, eu tenho empresários, eu tenho pessoas que são donos de comércio, que têm sim, já um poder monetário, executivo maior. Então, você acaba dando uma estrutura maior à igreja. As pessoas que chegam hoje, elas já chegam com uma indicação, com uma direção, porque tudo aqui na Europa vai funcionar por indicação. Eu preciso de casa. Você não fala a língua, você tem os seus problemas de documentação, então sempre tem que ter uma conexão, uma indicação.
e a igreja vira essa rede de indicações. A igreja é uma grande rede de conexões, uma grande rede de conexões. Legal. E aí, hoje a estrutura da igreja dá essa facilidade muito para quem chega agora, exatamente, chega com uma estrutura. Antigamente, hoje, uma realidade. Hoje, na nossa igreja, nós temos um local que nós podemos dizer que é nosso, por mais que seja alugado. Nós realizamos nossos cultos em um local fixo. Nosso. Fixo, isso aí, fixo. Porém, há 13 anos atrás, igrejas não tinham locais fixos. As igrejas alugavam teatro, sala de festa, hotel. Por exemplo, hotel, exatamente. Nós começamos a nossa igreja começou na minha casa, depois nós começamos a alugar um estúdio de música, e depois a gente começou a alugar uma sala. Seria uma sala de festa, de conferência. Nós pagávamos nessa sala de conferência por 5 horas, 1.100 euros, só por 5 horas, por domingo. Nós pagávamos 1.100 euros. Então, ou seja, não tinha como montar uma estrutura, ter uma estrutura, ajudar alguém. Hoje não, hoje, pela graça de Deus, Deus nos colocou em um local de 2.500 metros quadrados. Que legal. Em estrutura, nós somos uma das maiores da França. Não há muitas igrejas com essa estrutura na França. Então, hoje a gente tem uma estrutura, um suporte, nós temos uma condição melhor para ajudar quem chega. E aí, hoje as coisas estão melhorando, né? A gente já cavou muito poço, né? Já desmatou muito mato, mas mais desafios sempre vai ter, como eu creio que o senhor também tem aí em Minas também. Sim, sim. Rapaz, que legal, hein? Que bacana. E a igreja, além de ser um lugar de conexões, a gente vai percebendo que quem está fora se torna a família, literalmente, né? Não, isso Porque aí. Quando a pessoa está fora, a igreja é o melhor lugar para estar com família, né? Passa a ser os irmãos de verdade, né? A gente vê que isso fora é mais forte do que, às vezes, dentro da própria nação. Na própria nação, você tem a igreja e você tem a família. Acaba desassociando um pouco, né? Mas quando vai para fora, 100% da família é a igreja. Isso é bem interessante. Aqui não tem como fugir disso. A gente entendeu isso. Inclusive, minha mãe está assistindo a gente. Ela aí que é a culpada de eu estar aqui. Ela está aí online. Aí. Ela está online? Qual é o nome dela? Tá. Francis, 2 filhos. É ela aí. Francis, essa aí é ela. Deus abençoe, irmão Francis. Parabéns aí pelo filhão, pastor Diogo. Parabéns por ter permitido Deus começar essa grande obra, né? Através da sua vida. Ela foi a primeira a dizer sim. É isso aí. Ela é a culpada. Ela diz sim. Ela começou com o sim dela. É isso aí. Pastor, e aí? E ela, sobre essa questão de família que você falou, ela é um ponto muito importante, né? Vale a pena eu contar esse testemunho. Claro. Porque nós tínhamos um culto de quarta-feira e fazer um culto no meio da semana na Europa, assim, é um milagre. Você fazer é um desafio. Porque as pessoas trabalham muito, as pessoas vêm correndo. A vida é muito corrida. Então, a pessoa participa de um culto à noite, vai acordar cedo amanhã de manhã, no dia seguinte, tem que preparar a comida. E nosso culto de quarta-feira não funcionava, pastor Luciano. Era um culto que chegou um ponto na nossa história que eu falei assim, vamos cancelar o culto de quarta-feira porque não tem como acontecer o culto de quarta-feira. E aí a minha mãe teve uma ideia muito boa de servir jantar no final do culto. Então, essa foi a estratégia. Ela agregou os irmãos pelo estômago. Os irmãos vinham por causa da comida. E até hoje, depois de, não sei qual, vai lá, depois de 10 anos, o nosso culto de quarta-feira serve jantar gratuito para toda a igreja. Até hoje, a igreja cresceu, aumentou. Hoje nós fazemos comida para 150 pessoas e de graça. A oferta que entra no culto é a oferta que a gente usa para fazer o jantar. Isso. E todo mundo senta em família, senta na mesa, ali a gente tira um tempo de comunhão. E isso tem sido a nossa chave, sabe? E a igreja é família, não tem como fugir disso. Pastor, que legal, hein? Que legal. Eu vi um pouco disso em Portugal, acontecendo no domingo de manhã. E o pessoal vai para o culto, eu tive a oportunidade de pregar lá, e aí, após o culto da manhã, eles fecham com o almoço, com esse tempo de comunhão, parecido com o que o senhor faz aí. É uma estratégia muito interessante, né?
oportuniza o Exatamente. pessoal a estar em família, né? Até aquele momento de sentar à mesa junto com vocês, que legal. Isso. Pastor, e É. aí, muitos brasileiros na igreja? Então, a gente tem, assim, a maioria são brasileiros, mas nós temos portugueses, eu tenho angolano, eu tenho cabo-verdiano, eu tenho francês, sabe? Inclusive tem um francês que está com a gente desde o início. Então é muito, muito transcultural, Legal, sabe? No Brasil, eu tenho gente de toda a região do Brasil. Por exemplo, eu sou carioca, eu sou do Rio, legal. mas eu tenho gente do Paraná, de Goiás, do Pará, sabe? De Fortaleza, do Ceará. Tem muito mineiro E aí, além assim, do Claudinei? mineiro tem muito mineiro. É goiano, mineiro e paranaense. Legal. Muito, muito, muito. E aí, eu acho que esse deve ser o maior desafio de pastorear fora, sabe? Quando a gente pastoreia no Brasil, a nossa igreja, querendo ou não, é a igreja do bairro, Sim, é a igreja da família do bairro. E quando a gente pastoreia aqui, eu tive que aprender isso e entender isso. Eu não estou pastoreando no Rio de Janeiro. Né? O carioca tem um jeito de falar, um jeito de pastorear, de liderar. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a olhar que o meu povo é um povo transcultural. O Espírito Santo me moldou isso e trabalhou isso na minha vida. Eu entendi que a minha maneira de falar, a minha maneira de liderar, eu tive que me adaptar e mudar, porque eu entendi que a igreja... eu costumo dizer que a igreja não tem nacionalidade. sim. A igreja não é brasileira, a igreja é de Cristo. Né? Então, esse é o grande desafio. Pastorear portugueses, brasileiros, franceses, isso é um desafio. Mas Deus tem dado graça, Que legal. tem dado certo. Seus cultos são em português, fazem com qual língua? Isso, nossos cultos no domingo, né, tem sido em português, mas nós já temos um projeto de fazer o segundo culto no domingo em francês. Né? E já, inclusive na festa da nossa igreja, a gente fez o segundo culto de domingo e a gente já fez ele em francês. A ideia é essa, né? Porque que acontece? A gente tem uma geração dos filhos, né? Os pais escolheram imigrar para a França, mas os filhos não escolheram. Os São filhos franceses. nasceram aqui. Exatamente. Os filhos nasceram aqui, os filhos têm a cultura dessa terra, a educação, a escola, ou seja, a cultura em si. E eu tenho a certeza que, já está acontecendo, que a gente precisa evoluir e passar para essa etapa. A gente precisa pensar numa igreja para os nossos filhos. Sim. Não só para os pais, mas também para os filhos. Interessante, porque os filhos são franceses, né? Isso aí. A gente chama isso de terceira cultura. Porque os filhos são, querendo ou não, são de pais brasileiros, né? Tem a cultura brasileira, querendo ou não, o costume. Mas meus filhos nasceram aqui, mas meus filhos, eles falam português, eles têm uma cultura muito, muito brasileira, tem, claro, mas na vida, na escola, no dia a dia, a cultura é francesa. Então, a gente vai ter uma terceira cultura nascendo, que é a mistura dessas duas. E eu acredito muito nesse potencial de um avivamento, de uma onda de salvação e de uma igreja poderosa no futuro através dessas crianças, Amém. Através dos nossos jovens. Amém, amém. Eu acredito muito. Muito legal. A gente também investe muito aqui nessa questão das crianças, pastor. Não com um viés diferente, porque né, nós estamos aqui dentro da nossa própria nação. Mas nós tivemos a alegria de construir um prédio novo. E o prédio antigo, nós separamos ele totalmente para criança. A gente colocou até o nome, chama Castelo Vida. E aí a gente conseguiu criar uma sensação que é um prédio onde os adultos têm algumas restrições. Lá é das crianças. Exatamente para criar essa sensação, não apenas de que a igreja é dos adultos e tem um espaço para criança ali no cantinho ou outro. Mas a gente realmente aprendeu a investir e a valorizar muito as crianças, os pré-adolescentes, mostrando que nós estamos tentando gerar neles que eles serão os heróis da próxima geração. Isso. Né? A gente está trabalhando essa ideia neles de heróis, serem heróis, que é o que a próxima geração vai precisar, né? De homens e mulheres que são verdadeiros heróis. Heróis em todas as áreas, né? Preparando eles para que eles estejam inseridos em todas as áreas possíveis, mas como heróis. Heróis de quê? Heróis da fé. Então, realmente é o tempo. Pastor, me diz uma coisa, assim, já começando a caminhar aí para o assunto coronavírus.
Eu não sei se eu estou enganado, mas me parece que o desafio começou próximo do aniversário aí da sua igreja, né? De 11 anos. Eu li alguma Foi. coisa aí no seu Instagram falando que próximo da festa você precisou fazer uma mudança, reduzir para 100 Foi. pessoas. Como é que Foi. foi isso, pastor? Vamos começar a falar um pouquinho desse assunto? Como foi Aham. esse desafio? Como é que foi a festa? Como é que você adaptou para isso, né? Tudo programado e de repente veio uma notícia como É. essa. Eu fico feliz porque são essas coisas que me motivam. Eu me alegro muito em, ser participante do que a gente está acontecendo agora, né? A nossa geração está vivendo agora. A gente veio com a programação toda organizada, já estava tudo organizado, os pregadores, né? A gente tinha recebido o Douglas Gonçalves, que é do Jesus Cop, a Val, já estava tudo organizado, né? Teve alguns participantes que anularam, né? Não teve como vir. E de repente, eu acho que vai ser na sexta-feira da festa, o primeiro-ministro ele vem com uma fala dizendo que está proibido, né, o agrupamento de pessoas para mais de 100 pessoas. Eu falei, meu Deus, porque a ordem era até 1.000. Até 1.000 a gente estava tranquilo, a gente ia fazer a festa sem problema. Mas quando ele reduziu para 100 pessoas, acho que foi na quinta, não foi na quinta noite. Então a gente teve que se adaptar para a sexta, coisa assim. Aí vieram, né, vamos cancelar, cancela, não sei o quê. E uma coisa, um detalhe importante é que eles não estavam fechando locais de culto. Fechou o mercado, fechou as lojas, mas igreja, locais de culto não estavam fechados. Porém, o limite era para 100 pessoas. Eu falei, o que eu faço agora? A gente reuniu com os pastores, nós sentamos, né, alguns, né, a gente decidindo se cancela ou não, e eu coloquei na mesa e falei, olha, eu quero propor a gente tentar reduzir o número de participantes e fazer o maior número de cultos possíveis. Legal. Né? E isso para questão de horas. Nós temos em torno de 300 pessoas, nós sabíamos que a festa da igreja iria alcançar um número de pessoas muito grande. E aí, o que nós fizemos? Nós abrimos um link na internet, né, e colocamos 80 vagas por culto. E 20 pessoas eram as pessoas que iriam trabalhar no culto e só tinha 80 vagas e vários horários de culto. Eu sei que quando a gente liberou isso, né, deu essa instrução para a igreja, as vagas já esgotaram e aí já estava tudo preenchido, a questão era só a gente organizar os cultos, e aí a gente fez vários cultos no dia, né, com limite de 100 pessoas, respeitando as regulamentações, as normas, e aí nós conseguimos fazer a festa. Eu fiquei muito feliz porque foi um desafio que a igreja comprou, eu creio que a gente foi muito bem sucedido, acho que a igreja fez um trabalho incrível, e nós comemoramos com muito estilo 11 anos. Legal. Pois deixa eu ver se eu muito entendi. Feliz. Que sacada legal. Você criou como se fosse eventos, e aí criou inscrições. Aí eles entravam, faziam inscrições por culto. Isso. Rapaz, isso, para eu saber, para ver o limite, né? Para ver o limite. Era de graça, 0,800. Eu só precisava que ele fizesse lá a inscrição para ele saber, né, ter o limite, ter o número de pessoas. Quando chegava em 80 pessoas, encerrava. E aí deu certo, cara. Deu certo, foi muito bom. A igreja gostou muito, a gente ficou muito feliz. Que legal. Eu fiquei feliz com o resultado, como que a igreja se moveu, né? Se encaixou e entendeu o direcionamento. E vai lá. Legal. Foi muito bom. Que legal, pastor. Parabéns pela ideia, hein? Foi inovador. Agora, deixa eu te falar, como é que isso foi quando? Que mês? Agora foi março? Foi dia 13 de março. A festa foi 13, 14 e 15 de março. Aí na segunda-feira, o presidente fala, né? E aí eles mantêm locais de culto aberto, porém não pode mais agrupar mais de 20 pessoas. E aí hoje nossos cultos é feito online no templo, porém nós temos aí em torno de 13 pessoas que trabalham de fato no culto, que é um tanto para o louvor, um tanto para a mídia. Sim. Vai lá, resumindo, dá 15 pessoas. Isso, depois do final de semana da festa, eu acho que dia 16, o presidente ele
fala para a nação e realmente aí Começa a quarentena. Começa a quarentena. O final de semana, um dia depois da festa da igreja. Graças Exatamente a Deus, isso aí. que Deus te deu esse escape, né, pastor? É isso aí. E como é que está Foi sendo, assim. pastor, esse período de quarentena? Estão aí 16, 17 dias, mais ou menos, já, né? Hoje é dia É isso aí. 2 de abril. Dia 2, né? Vocês estão Isso. 2 semanas para 3? Então, começou no dia 16, né? Então, 16, eu acho que aí 2 semanas, alguns dias, 2 dias, alguma coisa assim. Como é que está sendo para esse tempo aí para a igreja, pastor? Cara, assim, é desafiador. Não tem sido fácil, eu acho que... Eu vi ontem um amigo nosso de Londres, né? Tempestade, ninguém sabe quando ela chega. E foi o que aconteceu. Ela chegou e a gente teve que se adaptar e ver a melhor solução. Né? Assim, eu como pastor, eu creio que o senhor também, né? Pastor ama gente, ama pessoas. Você ir lá para o seu púlpito e você pregar para uma igreja vazia, isso eu acho que é o que mais me dói, sabe? Isso me deixa... Eu sinto falta das crianças correndo no templo, eu sinto falta da alegria dos jovens, né? Com certeza, com certeza. De cumprimentar as pessoas. No final do culto, aquele momento do final. No final, isso é o que mais me dói, isso me dói. Mas, por outro lado, eu vejo também uma necessidade. Eu fico muito feliz também com o que está acontecendo. Eu tenho falado isso, Deus está restaurando o sacerdócio de cada família. Porque Deus me levou para a nossa casa, para o nosso Éden, para o nosso íntimo. Não adianta a gente querer que Deus crie, construa, gere uma geração de sacerdotes, se na nossa casa nós não somos sacerdotes. Então, por outro lado, eu consigo ver a mão de Deus, o cuidado de Deus com a igreja. Ele está gerando uma geração de sacerdotes. Né? Temos, né, na crise sempre teremos perdas, a gente entende isso, mas eu consigo entender que é necessário. Mas tem sido desafiador. Eu louvo a Deus porque a gente tem esse grupo que tem nos acompanhado, tem feito os cultos, as reuniões online com a gente no templo. Né? Deus tem guardado a saúde deles, ninguém dessa equipe não tem se guardado, tem sido um grupo muito, muito forte em relação a isso. Os cultos têm alcançado as pessoas, têm alcançado os membros da nossa igreja, a mensagem tem sido levada até eles, glória a Deus por isso. E se adaptando, né? Uma situação nova, né? Para a nossa igreja, mas eu louvo ao Senhor que como Deus foi nos preparando para isso, né? Por exemplo, a questão de ofertas online, de dízimo online, de transmissão de culto. Se a igreja não tivesse preparada para isso, hoje a gente ia levar um susto maior. Né? Eu falo sobre a igreja do futuro. Se a igreja não acompanhar o tempo, chega em situações como essa, a igreja não vai saber como fazer. E eu consegui ver agora como foi importante acompanhar o tempo, né? Atualizar com o tempo. Porque chegou agora, a igreja levou um susto e graças a Deus as coisas têm... Oi. Tá me ouvindo? Voltou. Sim. Isso. Me ouve? Eu tô ouvindo. Ok. Pastor, você tocou num assunto muito legal, que é a questão da igreja do futuro. Realmente, como víamos também fazendo essa mesma caminhada aí, preparando a igreja para esse tempo, e conexões online, e fazendo todo esse trabalho, eu acabei percebendo que com esse novo momento, aumentou, assim, de uma forma muito relevante o número de pessoas que nós alcançamos. Você entra com culto online, o número de pessoas que estão lá assistindo, que assistem no decorrer do dia, até no dia posterior ao culto, é um número assim, impressionante, né? E a igreja conseguiu conectar, a gente está tendo muitos testemunhos, pessoas ligando. Ontem mesmo uma irmã mandou um áudio aqui para nós, no WhatsApp, dizendo de uma amiga que ela indicou o link da igreja, e essa amiga disse para ela que o que está sustentando ela nesses tempos são os cultos online da igreja, uma pessoa que nunca entrou na igreja. E aí ela deu esse testemunho, olha, estou orando, já estou pedindo a Deus, não disse, estou pedindo a Deus que quando a igreja voltar, eu estarei com vocês aí, porque essa igreja está realmente me ajudando a caminhar. Então foi uma questão muito interessante. No meio dessa crise, dessa situação,
como a gente vinha se preparando, realmente nós conseguimos alcançar pessoas além do que nós estávamos alcançando apenas dentro do templo. Então, acho que é uma oportunidade muito legal que Deus está nos dando de restaurar a família, com certeza. Mas eu acho que o evangelho está chegando um pouco mais longe também através desse novo tempo. As pessoas estão mais sensíveis a ouvir, elas querem ouvir um pouco, né? Querem ouvir uma palavra de esperança. Eu fiz uma live com um pastor da Itália, foi no domingo. Ele comentou algo até interessante. Ele disse que é a oportunidade que a gente está tendo de contaminar, no bom sentido, contaminar outras pessoas com o vírus da esperança, que é o que nos mantém firmes nesses dias. Então, realmente está sendo um tempo bem legal. Pastor, você comentou aí de empresários que você tem. A gente também tem essa alegria de estar junto com eles, pastoreando, e eu estou percebendo que é um momento muito desafiador para eles também. Sim. Como é que está aí como é que você está lidando com isso com eles aí na França, me perdoe, com a França? Como é que está? Todos estão fechados também? Há algum apoio do governo? A gente tem alguns empresários aí que estão assistindo e que vão assistir essa live posterior. Como é que está lidando essa questão aí, pastor? E como você está ajudando eles nesse momento? A França tem liberado muitas ajudas, né? No dia desse pronunciamento do presidente, ele colocou à disposição um fundo monetário muito alto para os pequenos empresários, para as pequenas empresas. Né? Há um suporte que o governo está propondo para cada empresário, mas a gente sabe que o pior está por vir. Há uma crise financeira por trás, a gente sabe que isso. A gente tem pessoas que trabalham regular, né? Há muitos, porém nós temos pessoas que trabalham de maneira irregular, no negro. Sim. Né? E essas pessoas vão perecer, com certeza, vão ter dificuldades. E a gente já começou, foi que nós falamos, nós como liderança, nós nos organizamos. No mês passado, nesse mês de março, a gente foi quando começou a quarentena, a gente falou assim, não vamos ter muita procura de pessoas, né, porque não já receberam o salário, pagaram as suas contas, foi no dia 16. Eu não tive procura nenhuma no mês de março, mas só foi entrar abril, só foi começar o mês de abril, que a procura começou e começou muito grande. As pessoas precisando de coisas básicas mesmo. Então a gente começou a levantar os irmãos, né, a igreja, as pessoas, quem poderia doar uma cesta básica. Então a gente designou alguns diáconos para fazer uma ronda, né, e passar nas casas dos irmãos, recolher esses alimentos. E a gente foi muito surpreendido porque conseguimos arrecadar bastante alimento, dar suporte para as famílias que nos procuraram, né? E a gente sabe que esse momento vai ser um momento de sermos igreja, é um momento de ser solidário, né? A gente, posso dizer, pela realidade da nossa igreja, nós temos um aluguel altíssimo para pagar, de jeito nenhum nós não temos condições nenhuma de pagar esse aluguel, né? Eu já mandei um e-mail, comuniquei a proprietária, ela entendeu, ela nos respondeu, entendendo, né? Falando que após passar a quarentena, para sentarmos, organizarmos, negociarmos, Sim, né, o que pode ser feito. Eu estou sentindo a França, os franceses, muito solidários nesse momento, né? Um procurando ajudar o outro. É o momento da gente dar as mãos, porque está todo mundo no mesmo barco. A crise não é minha, a crise não é só deles, a crise é nossa. Então, a gente tem procurado trabalhar em unidade, estarmos juntos, compreender as dificuldades de cada um. Né? O presidente mesmo, na pronunciação dele, ele falou sobre isso, né? Que era tempo de ser solidário. E eu estou vendo os franceses respondendo isso, né? E sabemos que é crise sempre haverá perda. Porém, até então, todos aqueles que nos rodeiam estão bem, estão tendo, né? Estão sendo supridos das suas necessidades básicas. Uhum. Nós também estamos nos preparando para, eu imagino, essa demanda deve começar a partir da próxima semana aqui também, para nós. O tempo é mais ou menos parecido, né? Segunda quinzena de março, que as coisas a gente entrou em quarentena também. Eu estou com a igreja parada desde terça-feira da semana passada. Então, domingo, hoje é que dia? Hoje é quinta? Hoje é a terceira quinta-feira, hoje é um dia de culto, por exemplo. É a terceira quinta-feira online. Domingo já vai ser o terceiro domingo também nesse modelo online. Vem um desafio aí da ceia,
né? É isso. A gente Vamos, propôs aqui vamos ter de um desafio da ceia. cada família separar os elementos da ceia em casa. A gente vai estar militando a ceia Então, do pela primeira online, vez, né? Talvez pela primeira vez na é, história, da história. a igreja vai ceiar em casa, né? Online. Inimaginável isso, né, pastor? Eu não conseguia imaginar. Incrível. Eu nunca pensei em passar por isso. Também não, também não. Inclusive, por isso que eu estou trabalhando bastante em produzir essas lives que a gente está salvando no YouTube, porque eu acredito que isso vai ser um material para uns anos, daqui a alguns anos, para como nós estávamos pensando no meio dessa situação, como nós pastores, líderes, a igreja agiu. Esse material pode ajudar alguém lá na frente, né? Eu acredito que vai eternizar essa situação. Mas é um desafio, né? Não deixa de ser um desafio fazer a ceia aí online, algo novo. Mas a gente estava falando sobre essa questão social. Eu também tenho disponibilizado o templo para ajudas. Por exemplo, semana passada a gente disponibilizou o templo para vacinação, para a Secretaria de Saúde usar o templo para vacinar. Durou muito rápido, as vacinas foram poucas, mas de todo o tempo a gente está tentando trazer a igreja realmente para essa realidade da comunidade, porque serão dias que nós não temos noção como serão, só passando por ele, né? Aquela questão vai ser um dia de cada vez, né, pastor? Um dia de cada vez, para que a gente consiga realmente aí superarmos esse tempo. Pastor, diz aí para nós, como é que tá? Como é que tá? Não, eu queria uma palavra, né? Eu sei que meio a tanto essa situação toda, o que nós mais estamos fazendo é liberando palavras de fé para o nosso povo, liberando palavras aí que vão motivá-los. É um tempo difícil. Eu, por exemplo, estou com uma situação difícil hoje. Uma família perdeu uma criança ontem. E a gente hoje, por exemplo, já não sabe como faz, porque há uma grande possibilidade de não se pode ter velório, não se pode abrir o caixão. É muito triste, na verdade, o que a gente está vivendo, né? É um desafio muito grande. E como é que tá? Quais são as mensagens que você tem pregado nesse tempo? Tem uma palavra que você poderia liberar para nós aqui do Brasil? Porque né, seu coração, eu sei que está aqui também, né, na sua nação. Essa oportunidade, manda uma palavra aqui para nós, brasileiros. Eu sei que tem várias pessoas, não da minha igreja, que estão conectadas, que vão assistir esse vídeo hoje, mais tarde, no YouTube, daqui 2 anos, 3 anos. Libera uma palavra sobre nós, pastor, aqui para o Brasil, para esse tempo. A gente aqui, eu tenho, desde quando aconteceu a quarentena, né, foi pronunciado, e a gente percebeu que a gente iria ficar confinado em casa, na nossa casa, na hora, o Senhor me deu a revelação num versículo bíblico, no texto bíblico. A última profecia que está em Malaquias, no capítulo 4, versículo 6. Que antes do último dia, do dia terrível do Senhor, ele iria nos enviar o Elias, e a mensagem de Elias seria, a mensagem desse profeta seria a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu creio que é a melhor oportunidade que nós estamos tendo para ter relacionamento com a nossa família, com a nossa casa. Nunca foi tão fácil hoje ter tempo para a família. O mundo estava acelerado. Eu vivo na capital de um país da Europa, que os dias aqui, as horas aqui, elas passam rápidas. E as pessoas não tinham tempo para a família, não tinham tempo para casa, não tinham tempo para a igreja, não tinham tempo para nada. Elas viviam para trabalho, viviam para coisas e não para pessoas. Eu sei que Deus puxou o freio de mão. E esse freio de mão nos acalmou. Esse freio de mão nos colocou dentro da nossa casa. E eu costumo dizer que a casa é o nosso Éden. É a nossa terra de delícias. Deus nos colocou naquilo que mais importa, que é a nossa família, a nossa maior riqueza. Hoje eu estou tendo a graça, eu falei isso com meu filho agora. Para mim é o maior presente que eu possa ter no meio dessa crise. Eu estou ensinando o meu filho. Eu tenho sido professor dos meus filhos nesses dias. Eu que estou dando aula para eles. É cansativo, é estressante, é tudo isso.
mas é a maior riqueza que eu tenho, poder ensinar os meus filhos. Então, essa palavra, eu vejo essa palavra se cumprindo para esses dias. Deus está preparando a sua igreja antes que venha a vinda do Senhor. Ele está nos fazendo, de verdade, uma geração de sacerdotes, começando, claro, pela nossa casa, pela nossa Amém. família. Amém. A igreja, muitas vezes, nós queremos que as coisas aconteçam em grande escala, mas tudo no reino começa pequeno. É como um grão de mostarda, sabe? Começa pequeno, mas a tendência desse grão é se tornar uma das maiores árvores que a natureza já viu. Então, o que Deus está fazendo está começando na nossa casa, no nosso lar. Porque a nossa geração, a gente cometeu um grande erro. Nós, infelizmente, trocamos a presença do pai pelo presente do pai. Né? A gente acha que nosso filho precisa de casa, comida, de presente, de coisas. O seu filho não precisa de coisas, o seu filho precisa de você. Você é o maior presente que você possa dar para o teu filho. As demais coisas, gente, a gente precisa de fato acreditar no Deus da Bíblia. As demais coisas, ele nos acrescenta. O reino de Deus, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. O tempo é favorável para buscarmos aquilo que de fato é importante, sabe? E Deus nos levou para o nosso lar, porque a nossa riqueza está aqui. A nossa riqueza é a nossa família, são os nossos filhos. Se a gente entendesse isso, a gente não iria, né, se distrair com tanta coisa, se perder com tanta coisa. Aproveite que você está com seus filhos ao seu lado, com a sua esposa ao seu lado, desfrute da presença dela, desfrute da presença dos teus filhos, porque pode acontecer sim, sabe? Acontecer uma tragédia, pode acontecer algo pior e você perder a maior oportunidade que você tem na tua vida, que é aproveitar os seus filhos e a tua família. Eu estou dizendo isso por todas as minhas ministrações. As coisas não estão tão ruins assim. Eu entendo que talvez a gente possa sofrer desemprego, possa nos faltar coisas, mas não pode faltar a presença. Possa até faltar o presente, mas não possa faltar a presença. Amém. Ou seja, é a melhor oportunidade que a nossa geração está tendo de desfrutar da maior riqueza que Deus nos confiou, a maior herança que nos confiou, que é os nossos filhos, que é a nossa família. É um caso tão sério que pessoas casadas hoje não sabe como conviver com o marido em casa. A mulher não sabe conviver com o marido em casa. E o marido em casa não sabe conviver com a mulher em casa. Ou seja, chegamos a um nível que, na verdade, deveria ser algo normal. Eu casei com ela, nós estamos casados, ou seja, é algo simples da vida. Né? Conviver com aquela pessoa que casamos, mas os dias estavam tão corridos, tão acelerados, que nós perdemos a essência do princípio, daquilo que é básico. E a gente perdeu a essência. E Deus nos levou de volta ao princípio, ao início de tudo, aonde tudo começa. Se queremos uma igreja forte, teremos que ter famílias fortes. Se a sociedade quer que a sociedade seja forte, a nossa família precisa estar forte. Eu tenho falado algo de verdade, você que está me escutando. A gente tem um grande defeito por muitos anos em congregar na igreja, em ouvir o pastor pregar, que, né, a gente sempre transferiu a nossa responsabilidade de sacerdote ao pastor. Sabe o que Deus fez? Deus tirou da nossa mão e colocou na tua. E está falando para mim e para você. A responsabilidade é de cada um. A responsabilidade é nossa. Você é responsável de ser o sacerdote da tua casa. Eu sou responsável de ser o sacerdote da minha casa. Não adianta eu querer ser um sacerdote para não sei quantas pessoas, mas não conseguir ser o sacerdote no meu lar. Eu acredito muito que... Eu estou muito preso a essa palavra, a esse versículo de Malaquias, que Deus está convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É interessante que lá deixa uma chave, né? Antes que venha o dia terrível do Senhor, ou seja, a vinda do Cristo, do Messias. Então, esse dia tem sido dia de preparação, preparatório. Nós estamos preparando uma igreja. Eu tenho certeza que a igreja vai sair mais forte dessa crise, dessa situação. Nós iremos sair mais forte dessa situação. A igreja mais sólida, mais convicta, né? Mais enraizada, porque em cada casa tem uma igreja, em cada casa tem um sacerdote.
Ou seja, não é só o sacerdote do templo, Sim. não é só a igreja do templo, não. É a igreja se espalhou. As igrejas fecharam, então, entenda, os prédios fecharam, a igreja está aberta e as A igrejas igreja estão se funcionando. multiplicou. A igreja se A multiplicou e igreja se multiplicou. É. cada casa tem uma igreja, e cada casa tem um sacerdote. Aumentou o número de sacerdotes, Cada aumentou casa o tem um número. altar. Cada casa tem um altar. Eu tenho o costume de dizer, a igreja vai muito bem, gente. A igreja vai muito bem. Nós temos desafios financeiros, desafios em relação a ajudar o próximo, é verdade. Mas a igreja vai muito bem, a igreja está crescendo e rompendo. A gente precisa entender que não aceita nenhuma palavra, escute isso. Isso eu falo para os irmãos, as pessoas que estão nos assistindo. Essa crise não é sobre a igreja, é sobre a terra. A igreja está em Cristo. E quando o mundo vai mal, é a grande oportunidade que a igreja tem de mostrar que está bem. Enquanto o mundo precisa de paz, amor e uma palavra de esperança, quem carrega essa mensagem? A igreja. Então é hora da gente liberar essa palavra de paz, de esperança. A gente precisa entender isso. Essa crise não está sobre a igreja. A igreja vai muito bem. Graças a Deus. Igreja graças a Deus. Graças a igreja está cumprindo com o seu papel. Hoje eu tenho obreiros, diáconos que está indo em casa, que vai entregar cesta básica, porque a igreja foi generosa em compartilhar o que tem. Então, pelo amor do próximo, a gente pode ajudar alguém. Então, a igreja está muito bem. Então, é tempo de você entender, aproveite a oportunidade que Jesus tem dado para a nossa geração. É tempo de você aproveitar a sua casa, a sua família, ser um sacerdote na tua casa, sabe? Seja um portador de uma mensagem de esperança, de fé, porque essa crise vai passar e a igreja de Cristo vai sair mais forte, sabe? O meu anseio, o meu desejo é que a igreja seja aprovada durante esse período. E o trabalhar de Deus quer começar na sua casa, na minha casa. Aleluia. Não fuja disso. É tempo de reconciliação, sabe? Tem maridos que não falavam com a esposa, é tempo de reconciliar. Filhos que não falavam com os pais, é tempo de reconciliar, sabe? E muitos desses são pastores, pregadores, muitos estão anos na igreja, mas não sabem a essência do perdão, da reconciliação. E Jesus nos levou para o nosso lado, porque começa ali. Então, que haja reconciliação nesses dias, que haja perdão, que a igreja possa se levantar muito mais forte do que ela está agora. Amém, amém. Amém, pastor. Muito boa palavra. Que palavra forte no nosso coração. Que forma interessante Deus usando para cumprir Malaquias 4, né? Que forma interessante. E quando começou tudo isso, também o que eu tenho me firmado é que quando o povo estava para ser livre do Egito, da terra da escravidão, a última fase foi mandar o povo para casa. Quando eles tinham que ir todo mundo para casa, cada um para a sua casa, cada um para a sua família. E o sacrifício não seria feito por Moisés e nem por Arão. Cada sacerdote deveria fazer o sacrifício da sua casa. Então, era um cordeiro por casa. Um líder, cada chefe de família, ele tinha que matar o cordeiro. E quando a família fosse muito pequena, ele chamava outra. Ou seja, era um tempo também de compartilhar, um tempo de ajudar um outro. Mas era um tempo, o que Deus fez? Antes de tirar eles. Que teve todas as pragas, teve tudo. Mas para ir embora, manda todo mundo para dentro de casa. Passar uma noite em família, um altar para cada família, um sacrifício para cada família, cada sacerdote passar o sangue no umbral, nos umbrais da porta. Não era o líder, não foi Moisés que passou de porta em porta, não foi Arão, não é verdade? Mas cada chefe de família faria o sacrifício pela sua casa. Então é muito interessante esse tempo. Deus cumprir Malaquias, restaurando o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Mas quando a gente também lembra disso, a última fase do povo no Egito foi dentro de casa. Foi dentro de casa, restaurou família, fortaleceu família. Cada líder fez o sacrifício pela sua família, juntou tudo, começaram a caminhar para a terra de Canaã. Então, realmente, pastor, é um tempo muito interessante que a gente está vivendo. Graças a Deus, a gente vai fazer parte dessa geração, desse tempo. A gente está como Moisés nesse tempo, né? Só diz para o povo, para líder, faz o sacrifício da tua casa, né? Faz o culto.
Vai para dentro É de isso aí. casa, faz esse momento da família. E a Páscoa está chegando, né? Também daqui a pouquinho, que é a nossa Isso é muito libertação. forte. Eu acho que tem um mover profético muito Tem. forte. Eu acredito muito Deus que está a fazendo Páscoa algo. vai ser uma data crucial para esse tudo que a gente está vivendo. Sim, Eu acho que Deus está realmente nos movendo espiritualmente para um nível superior. Eu verdade. acredito muito que a Páscoa é uma data crucial, né? A data aqui cai, eu acho que é dia 12, do domingo dia 12. É o segundo domingo, né, pastor? Vai ser o segundo Isso, domingo. Inclusive, a nossa ceia é o primeiro domingo do mês. Mas ontem eu até tomei uma decisão de fazer a ceia no segundo domingo do mês, eu mudei também. Eu exatamente para a mudei. Páscoa, para colocar a ceia na Páscoa. Também, Mudei. pois é, Deus está movendo a terra, a igreja sobre a terra, né, pastor? A gente está vivendo um momento muito especial. É o que as pessoas precisam entender que como Jesus está conduzindo a igreja. Você vê, você é um pastor em Minas Gerais, eu sou um pastor aqui, e você vê como que há uma ligação, porque o espírito que conduz a igreja é o mesmo, né? Independente de placa, de denominação, de estrutura, você vê como Deus tem dado revelações que batem, né? E que são coisas que estão conciliando. E você Encaixa. vê Deus encaixa e Deus conduzindo a igreja, né? Como que a igreja, ela de fato, ela está pronta e ela está respondendo de fato o tempo que a gente está vivendo. Isso é muito incrível. A igreja está respondendo, as coisas estão acontecendo. A gente não é por acaso tudo que a gente está vivendo, não. Há um propósito de Deus. Deus está nos forjando, nos preparando, nos moldando. Eu falo exatamente sobre isso, porque sempre há uma palavra de condenação sobre a igreja, como se a igreja, né, o que está acontecendo, a culpa fosse da igreja. Eu acho interessante o que Jesus vai dizer, ele fala, é necessário que tudo isso aconteça, sabe? É necessário. Eu acho que o maior erro da igreja nesse tempo seria em não se levantar como tal, Uhum. sabe? Não cumprir, né? Não trazer essa mensagem de unidade, de amor ao próximo, de reconciliação, porque esse é o tempo, essa é a estação, né? E eu quero muito viver nessa geração, nesses dias, e cumprir de fato o propósito, a Amém, vocação amém. que Deus tem nos dado. Nós vamos cumprir o nosso papel, pastor, nesse tempo. E Uhum. nós vamos conseguir ajudar o nosso povo a virar essa página. E quando, se Deus permitir, voltar ao templo, todo mundo, nós vamos ter uma grande surpresa, né? Ter uma Vamos. grande surpresa, ter uma grande surpresa. Eu creio. Pastor, quero te agradecer por esse tempo. A gente tem aí 8 minutos, mais ou menos, para não, senão trava, né, a live. Foi muito bom, muito produtivo. A gente está fazendo essa conexão com várias partes do mundo, todos os dias, 10 horas da manhã, e o que eu tenho percebido é exatamente o que o senhor falou, esse alinhamento da igreja na terra. Eu tive a oportunidade essa Amém. semana e a outra, a gente falou na Inglaterra, na Polônia, Luxemburgo, na Itália, nos Estados Unidos, na Espanha, hoje contigo, e eu estou percebendo um alinhamento da igreja sobre a terra, um alinhamento de uma direção para nós como igreja. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Amém. E eu queria que nós pudéssemos orar. Vamos fazer agora essa, né? Todo dia eu estou encerrando aí com uma oração e a gente vai agora conectar aí França e Brasil em oração. Amém. Amém. E antes de orar, quero lembrar o pessoal aí que amanhã, 10 da manhã, a gente tem outra live. Amanhã, pastor, eu vou conversar com um pastor, ele é brasileiro, está aqui no Brasil. O de amanhã vai ser a primeira vez que eu vou fazer uma live com alguém aqui. Então, mas ele é pastor, ele é advogado, ele é vereador aqui em Belo Horizonte e estava com coronavírus e sarou. Então amanhã vai ser algo bem legal. Vou pegar a visão de um pastor, de um advogado, um profissional, né, como também empresário, ele tem um escritório, mas a visão também de um político nesse tempo, agora que ele é um vereador na ativa, um político cristão, e alguém que enfrentou o coronavírus, porque ele deu positivo, ficou de quarentena, e ele é um dos que faz parte dos que foram curados. Viveu o coronavírus e agora está curado. E acho que vai ser uma experiência bem legal poder ouvi-lo também amanhã, às 10 da manhã. O pessoal aí está convidado para participar. E aí a gente vai dando sequência aí com essas nossas lives. Pastor,
Dá honra, ora por nós. Vamos orar juntos? Vamos orar. Todo mundo Vamos junto? orar, em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, pastor. Obrigado pela oportunidade de eu estar aqui. Eu quero Amém. realmente abençoar. Eu posso servir, seja com uma oração, mas que essa oração possa tocar o coração de cada um em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero levantar minha voz em oração. Eu quero pedir por cada família que está me escutando. Deus, nós sabemos da perda que cada um está sofrendo. Sim, Deus. Mas que o teu Espírito venha com consolo. Que o teu Espírito venha com bálsamo. Que o teu Espírito Santo venha com ânimo. Que o teu Espírito Santo venha nos levantar, Pai. Em nome de Jesus, eu quero repreender toda enfermidade. Eu quero repreender toda palavra contrária. E eu quero ministrar vida. Quero Amém. ministrar esperança. Sim, meu Deus. Que Jesus entre na nossa casa, é o Cordeiro Sim, Pascal. meu Deus. Sim, Jesus. Tu és o Cordeiro e nós queremos sacrificar pelo Teu nome, queremos adorar o Teu nome, queremos servir o Teu nome, queremos que Cristo seja o centro da nossa casa. Sim. Pai, em nome de Deus, queremos colocar o sangue nos umbrais da nossa porta, porque Sim, nós Jesus. cremos que no Teu sangue há poder, que no Teu sangue há cobertura, no Aleluia. Teu sangue há proteção. Sim. Senhor, em nome de Jesus, proteja cada família, proteja cada casa, em nome de Jesus. Toda dor no corpo, toda febre, toda dor de cabeça. Sim, meu Em Deus. nome de Em nome Jesus, nós de liberamos Jesus. uma palavra de cura, nós liberamos Em agora. nome de Jesus. Deus, que a temperatura do corpo volte ao normal. Sim, meu Senhor, Deus. que o organismo volte a funcionar como do princípio, como no início, Deus. Em nome Sim, de meu Jesus. Deus. Sim, meu Que o Deus. Teu Espírito Santo vai curando, vai sarando. Deus, que nesses dias seja um tempo de salvação. Deus, aquele que estava distante, aquele que estava abatido. Sim, meu Deus, Deus. aquele que estava desanimado ou decepcionado. Deus, é o momento, Espírito Santo, do Teu Espírito nos de convencer, Senhor, de tocar, de sarar, de curar, de libertar, Deus, aqueles que estavam presos. Sim, meu Deus. Senhor, levanta a sua igreja nesses últimos dias. Sim, Que Pai. possamos cumprir com o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Deus, que possamos ser o portador de uma palavra de esperança, de Aleluia. paz, que possamos ter atitudes, Deus, de amor ao próximo, que possamos compartilhar o pouco que temos, porque o pouco que temos para quem não tem nada é muito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, guarda a sua igreja, Sim, livra a meu sua Deus. igreja, Sim, cobre a Jesus. sua igreja, Sim, meu aos Deus. pastores, aos líderes, Sim, meu Deus. conserve a unidade, Sim, conserva Pai. o amor, Sim, meu Deus. conserva o coração em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, venha gerar em nosso coração amor ainda mais pela Tua obra. Deus, em nome de Jesus, conserva a unidade do Teu povo. Sim, No meu meio Deus. dessa crise, toda Sim, Deus. preocupação, Deus, toda contenda, toda dissensão, Senhor, toda discussão por coisas banais, Senhor, por qualquer coisa de discute. Pai, em nome de Jesus, livra a Tua igreja de brigar por coisas que sejam talvez certas ou erradas. Deus, nós não queremos brigar por aquilo que é certo ou por aquilo que é errado. Sim, meu Deus. Queremos brigar por aquilo que é verdadeiro. Por Aleluia. aquilo que é Sim, meu Deus. verdadeiro. Sim, meu Deus, Deus. em nome de Jesus, o que é verdadeiro? Verdadeiro é amarmos um aos outros, Senhor. Ajudar um ao outro. Ter comunhão um com os outros. Em nome de Jesus, que seja o tempo, que seja o momento da igreja viver na prática, Senhor. Sim, meu Tudo Deus. aquilo que o Senhor nos ensinou no templo. Tudo aquilo que o Senhor nos ensinou no templo. É tempo agora de colocarmos em prática. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Todo o espírito de medo, Sim. de desespero, Sim. de pânico, em nome de Jesus. Em nome de saia. Jesus. Em nome de Jesus. Saia. Em nome de Jesus. de Jesus, o espírito de paz, o espírito da verdade, o espírito de alegria, desça sobre a vida dos teus filhos. Aleluia, Jesus. Agora. O coração deles agora. Deus, eles estão preocupados com o dia Deus. do amanhã, mas o amanhã não pertence a nós. O amanhã pertence a Ti. Senhor, viveremos cada dia o Seu mal, Espírito Santo. Sim, meu Deus. O pai de família agora, Deus está preocupado como vai ser no final do mês. Deus, Senhor, em nome de misericórdia, meu Jesus. Deus, tem misericórdia. Oh, do teu Espírito povo. Santo, derrame sobre ele confiança, Sim, meu Deus. confiança, Sim, Jesus. extra,
Oh, Senhor, o teu amor lança fora todo medo agora. Sim, meu Deus. Oh, queremos sentir o teu amor, meu Pai, de pessoas nessa hora. Em nome de Jesus eu oro. Sim, meu Deus. Sentirá um amor como nunca sentiu antes. Em nome de Jesus. Sentirá agora nesse momento. Pessoal, caiu a live aí porque deu 1 hora. A gente estava orando, né? Junto com o pastor Diogo. Estava aí no momento intenso de oração, mas quando dá 1 hora, realmente aí a live trava. Pastor Diogo, não sei se o senhor tá por aí para conectar de novo, para a gente concluir aí essa nossa oração, esse tempo. Enquanto o pastor Diogo conecta aí conosco, irmãos, para a gente continuar esse tempo de oração. Deixa eu chamar ele aqui. Que manhã, hein? Abençoada. Pastor, chama de novo aí, vamos concluir essa oração, pastor? Isso, meu Deus, louvado seja. Que manhã poderosa, queridos, que manhã marcante aí para todos nós. Pastor, vai aparecer aí já, pastor? Isso, pastor, a gente estava na oração. Eu vi. Porque deu 1 hora, travou, né? Mas quem quiser concluir? Deus, Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor acendeu no meu coração, que haja um arder no coração de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Como confirmação do teu amor para conosco. Porque, como diz a tua palavra, o amor lança fora todo medo. Em nome de Jesus, nós declaramos agora, nós liberamos uma palavra de fé. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus, todo medo seja lançado fora. Todo pânico, toda preocupação seja lançada fora. Que haja um arder no nosso coração agora. Sim, uma confirmação do teu amor para conosco. Sim, Pai. A tua palavra nos garante que nada pode nos separar do teu amor. Nada. Sim, não é a fome, não é a nudez, não é o que está por vir, não é a profundeza, não é o mais alto, não é o mais largo. Nada pode nos separar do teu amor. Pai, que os corações dos teus filhos recebam derramar desse amor. Em nome e que eles de Jesus. possam crer e viver, confiar que há um Deus cuidando de cada um deles. Pai, Aleluia. Depositamos confiança em Ti. É a minha oração. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Graças Glória a Deus. Graças a Deus. Pastor. Aleluia. Pastor, que manhã, hein? Que experiência. Obrigado. Benção. Louvado seja o nome do Senhor. A gente se mantém aí conectado. A gente se mantém nos falando. Tamo junto. Pessoal, Deus abençoe a vida de todos vocês. Guarda essa palavra aí muito forte ao nosso coração. Que Deus abençoe. Pastor, obrigado. Tamo junto. Fica com Deus, pastorzão. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Pessoal, amanhã, às 10 da manhã, espero vocês aí para a nossa próxima live. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.